Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 19 ao capítulo 21. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós estamos vendo as heranças, a repartição da herança, né? Ontem nós vimos a tribo de Benjamim, qual foi a possessão dela, né? Os homens que Josué separou para fazer um apanhado das terras, né? E depois trazer para que Josué fizesse a distribuição ainda das 7 tribos que não tinham recebido por sorte a sua herança. E aí agora nós vamos ver a finalização dessa herança, dessa repartição. E agora nós vamos ver no capítulo 19 a herança da tribo de Simeão. Caiu, segundo sorte, a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, foi sua herança no meio da tribo de Judá. Por quê? Porque o território que caiu para a tribo de Judá era demasiadamente grande. Isso está registrado, né? A herança dos filhos de Simeão se tirou entre a porção dos filhos de Judá, pois a herança desses era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles, né? Então aí repartiu-se cidades para dar a tribo de Simeão ali no meio da tribo, da possessão do território da tribo dos filhos de Judá. E aí logo em seguida nós vamos ver a tribo de Zebulon recebendo por sorte, né, segundo as suas famílias, a sua herança, que subia no seu limite pelo ocidente de Marala, tocava da Bezete e chegava até o ribeiro que está defronte de Joquineão. Então, nós podemos ver que ele traçava realmente todos os limites. Eu consigo visualizar, mais ou menos ter uma ideia, né, desse apanhado que os cabeças de cada tribo fizeram para Josué no capítulo 18, né? Eles fizeram, na verdade, gráficos da terra, né? E dividiram em 7 partes. Então, aqui você consegue entender esse gráfico que eles fizeram quando é citado a repartição da terra para cada família das suas respectivas tribos e como ela delimitado o território, né? E aí nós podemos ver, dali passava-se para a nascente de Gat-Efer, Eat-Cazim e Ia-Rimon, que se estendia até Neá. Né? Então você vai ver muito bem detalhado isso. Isso só foi possível por causa do gráfico que esses homens fizeram. Depois nós vamos ver a herança de Issacar, né? A 4ª sorte caiu a Issacar, filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e o seu território incluía Jezreel, Quesulote, Sunem, Afraim, Sion, Anacarate, Rabite, Quizião, Ebes, né? Então ele vai trazendo aí as cidades, as aldeias que fizeram a composição dessa distribuição. O limite tocava o Tabor, Sazina e Bet-Semes e terminava no Jordão. Ao todo 16 cidades com as suas aldeias. E aí nós vamos ver que saiu a 5ª sorte, que foi para a tribo de Assé, segundo as suas famílias. E da mesma forma, né, ia para Alameque, Amador Mizal, tocava o Carmelo, para o ocidente, Sior, né, volvendo-se para a nascente do sol, Bet-Dagon, tocava Zebulon, o vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque, né? Voltava o limite de Ramar até a forte cidade de Tiro.
E aí nós vamos ver depois a sexta sorte, que foi a tribo de Naftali. Da mesma forma, né? Todas 19 cidades com as suas aldeias. Então fala os limites territoriais que envolviam essas 19 cidades que caíram por sorte à tribo de Naftali. Depois, herança de Dan, que foi a sétima, né? Sétima e última aqui, repartição por sorte. E aí o território da sua herança incluiria Zorá, Estaol, Semis, né? E aí vai trazendo o nome das cidades e aldeias, né? Saiu, porém, pequeno limite aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lesem, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e tendo-a possuído, habitaram nela, e lhe chamaram de Dan, segundo o nome do seu pai, né? Então nós vamos ver que o território deles não era grande, mas eles tinham promessa de conquista, e eles foram e fizeram as conquistas, né? Para aderir aí ao seu território. Depois disso, nós vamos ver herança a Josué. Deus tinha, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Deram-lhe, segundo o mandado do Senhor, a cidade que ele pediu, Timate-Será, na região montanhosa de Efraim. Reedificou ele a cidade e habitou nela, né? Eram estas as heranças que Eliezer, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, o cabeça dos pais das famílias, repartiram por sorte em herança pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. No capítulo 20, nós vamos ver o estabelecimento das cidades refúgios. Nós falamos muito sobre as cidades refúgio, que Deus falou, tornou a falar, a relembrar o povo da importância das cidades refúgio. Está lá em Números 35, Deuteronômio 4, Deuteronômio 29. E o objetivo, né, dessas cidades refúgios que Deus determinou ainda na época de Moisés, é para que ali fosse um lugar de abrigo aquele homicida que, por engano, matou alguma pessoa, né? Sem querer, ele feriu alguém e levou à morte, para que sirva de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para esta cidade, põe-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões da cidade. Então tomarão consigo na cidade e que lhe darão lugar para que habite entre eles, né? Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porque feriu o seu próximo sem querer, né? E este não o aborrecia antes. Haverá, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde fugiu. E designaram, pois, solenemente Quedes na Galileia, Quiriate-Arbas em Hebron e Bezer, no deserto do Planalto da tribo de Ruben, né? Então nós vamos ver aqui essas cidades refúgio. Nós vamos ver as cidades dos levitas no capítulo 21. Eles não receberam herança, mas Deus prometeu a eles lugar cidade onde eles pudessem habitar e também criar, né, as suas famílias e as suas cabeças de gado, seus animais. Então chegaram a cabeça dos pais dos levitas, a Eliezer o sacerdote e a Josué filho de Num, aos cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou que por intermédio de Moisés que nos dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais.
animais. Isso está lá determinado em Números, capítulo 35, do verso 1 ao 8. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, essas cidades e os seus arredores, né? Caiu por sorte, né, as famílias dos coatitas, né? Assim os filhos de Arão, o sacerdote que eram os levitas, tiveram por sorte a tribo de Judá, a tribo de Simeão, a tribo de Benjamim, 13 cidades. Então as tribos davam aos levitas, aos sacerdotes, conforme as suas famílias, né, cediam a eles território das suas cidades, para que ali eles vivessem e criassem os seus animais. Aí nós vamos ver os filhos de Gerson, os filhos de Merari, né, e cada tribo fazendo participação do seu território. Isso acontece no capítulo 21. E o capítulo 21 termina de uma forma muito especial, porque diz assim: desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e as possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara aos seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Olha que coisa linda, não é? Deus, ele é um Deus fiel. Ele zela pela palavra dele, em cumprir todas as promessas. Então, quando a adversidade bater às suas portas, as dificuldades quiser, né, trazer um tumulto na tua alma, um desespero na sua alma, lembre-se, Deus é fiel e ele não falha para com as suas promessas. Nenhuma palavra do Senhor deixou de ser cumprida na vida do povo de Israel e não também falhará para conosco e a nossa geração. Deixa eu orar por você, Senhor, e colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e queremos confiar em Ti todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.